pessoal, bom, ânimo, que a caminhada é longa. Galera, vamos lá. Vamos mais uma aulinha gravada aqui, né? Primeiro reinado. Deixei vocês aí 2 semanas com história da arte para complementar a história geral para vocês. Vamos voltar no Brasil para a gente não atrasar aqui, né? E eu falei assim, bom, vou fazer aqui só a aula do primeiro reinado. Vou falar para eles o mais rápido possível e o mais importante, né? Para vocês darem sequência aí ao estudo de vocês. Nossa aula aqui eu fiz errado, vi agora, estou com preguiça de ir lá e mudar, tá? É aula 10, hein? Nossa, a gente teve 11 aulas, putz, Ao mesmo tempo que a gente está numa crise enorme, o tempo está passando voando, cuidado, aproveite bem seu tempo. Bom, vamos falar aí do quê? Se a gente pegar a última aula de História do Brasil, se não me engano, aula 10, pela aula 7 e tal. A última coisa que a gente viu no Brasil foi a independência. Então, agora a gente vai começar. Então, acabamos lá a colônia, né? Que até no seu simulado a matéria foi colônia, tá? Agora vamos começar o reinado, tá? Primeiro reinado brasileiro, 1822 a 1889. 3 períodos: primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, tá? Aí são as balizas históricas, as balizas temporais para você pegar e se contextualizar, tá? Então o primeiro reinado aqui, vou falar os pontos mais importantes. Apesar que o primeiro reinado é uma área pouquíssimo estudada, hein? Tá? Uma área pouco se fala, isso a gente mata em uma aula, até na presencial, né? É bem estudado 2 coisas, a Constituição e o final, né? Enfim, deixa eu parar de enrolar, senão a aula vai ficar grande, você vai falar lá, o tamanho de aula. Mas enfim, aula 10, tá? Primeiro reinado, voltando aí, história do Brasil. Então vamos lá, primeira coisa, o Brasil se tornou independente. O Brasil não é mais colônia. Acabou qualquer tipo de laço que o Brasil possuía com Portugal. Acabou aquele negócio do pacto colonial. Não interessa se a família real estava aqui, né? O Brasil era uma colônia ainda, né? Mesmo sendo um pouco mais importante, né, do que Portugal, ela era uma colônia ainda. Depois ele vira Reino Unido e tal. Agora não. Agora o Brasil é um país. O Brasil tem que ser pensado como nação. O Brasil tem que se apresentar ao mundo. Primeiro reinado, 1822 a 1831. Primeira coisa a se pensar, se você é um país agora, o mundo precisa saber que você é um país. Esse é o negócio externo. E o negócio interno? Se você é um país agora, aonde está o guia da moral? Onde está o livro da moral? Onde a nação vai encaminhar? É a Constituição. São esses os 2 pontos importantes. Ponto de vista externo, o reconhecimento da independência. Ponto de vista externo, uma Constituição. Primeiro país assim, de prontidão que reconhece o país, falar só de 2, óbvio que é o mais importante para nós, os Estados Unidos e Portugal, tá? Os Estados Unidos, de prontidão, já reconhece o Brasil, 1824. Né? Porque você está dentro dos Estados Unidos, século XIX, processo de expansão. Doutrina Monroe, América para os americanos. Olha essa charge aí, olha lá. Um pé dos Estados Unidos lá no Alasca e outro pé na América do Sul. Né? América para os americanos. Qual é a frase bonita disso? Não, a gente tem que tirar as influências europeias, fomos colônias, lindo. Qual é a verdadeira intenção? A influência americana dentro das Américas, tá? Não vou me estender, beleza? Portugal reconhece a independência brasileira depois de muita conversa pelo Tratado de Paz e Aliança em 1825, com a intervenção inglesa. Você tem que convencer ali Portugal, porque Portugal estava, né, numa catástrofe, né, gente? Então você tem que convencer Portugal. Portugal tinha um sonho do Brasil ser colônia de novo. Então você tem que convencer os portugueses, né? Ponto importante para isso. A Inglaterra vai ser tipo uma juíza, né? Portugal reconhece se o Brasil pagar uma indenização a ele. Né? Olha, se você era minha colônia, eu perdi essas terras, você que me pague uma grana.
que vai acontecer? O Brasil vai pagar para Portugal, não é? Com dinheiro emprestado. O Brasil não tem dinheiro em caixa. Então a Inglaterra vai emprestar dinheiro para o Brasil vai pagar Portugal, né? E Portugal, que sempre dependia da Inglaterra, paga a Inglaterra. O dinheiro vai e volta bem, que volta com juros para a Inglaterra. Qual a consequência disso para o Brasil? O Brasil nasce com uma dívida externa, sim, porque para ele pagar a indenização para Portugal reconhecer, né, e tudo, nasce a dívida externa brasileira. Ele precisa pedir dinheiro emprestado. A Inglaterra pede dinheiro emprestado, em juros, é óbvio, esse dinheiro vai rodar. Né? Então aí é o reconhecimento da nossa independência. Os países começam a reconhecer o Brasil como nação. Eu fico muito nessa tecla, né? Porque muita gente, né, a história do Brasil, se for ver a história do Brasil, começa agora, né? Brasil Império. Então a gente deve pensar o seguinte, só pensar, não vamos discutir não. Pensar os seguintes pontos. 1822, então, história. Guardem isso. História é sempre ruptura e continuidades. Coisas mudam, as coisas permanecem. Né? Quais são as permanências? Né? As continuidades. Quais são? O Brasil, né, tá no mando ainda daquela elite agrária. O Brasil é escravocrata. Né? Depois da independência, o Brasil manteve a unidade territorial. E quais são as rupturas? Não é mais colônia. Né? Então você deve criar o quê? Uma nação, um Estado brasileiro. O governo, quem irá governar? Quem é o cidadão deste novo país? Qual é o território deste novo país? Né? Então esses termos, né? Estado, identidade nacional, cidadania, né? A gente viu que a política, o quê? O Brasil continuou uma monarquia com o Estado unificado e um Brasil tão diferente, né? Que você teve revoltas que se pensavam em repúblicas, repúblicas mineiras, repúblicas baianas, e agora o Brasil é um só, uma monarquia. O que é ser brasileiro? Isso começa a ser desenhado aqui no primeiro reinado, tá certo? Então, primeira coisa que você tem que fazer, questões internas, isso deve ser pensado aí, na Constituição. Os direitos e os deveres. O que você deve fazer, o que você é para ser brasileiro, está aí. Né? Em 1823, o Dom Pedro I abre uma assembleia e lá você vai ter a convocação dos deputados, da elite, lá você vai ter uma discussão e eles vão promulgar uma Constituição. Constituição da mandioca, né? Uma Constituição liberal. O que vai acontecer? O Dom Pedro vai ler essa Constituição e ele não vai aceitar essa Constituição, porque está liberal demais. Lembra? A gente fala 1820, ó, vai começar a pipocar na Europa as revoltas liberais, hein? Né? Então o Dom Pedro lê aquela Constituição, batizada de Constituição da Mandioca, não vai aceitar aquilo. Por quê? Porque vai limitar o poder do imperador. Lembrando que a criação do Brasil está entre essa transição desse negócio de antigo regime e esse negócio aqui das modernidades, das ideias iluministas, do liberalismo. A gente nasce nessa brecha, né? Aí o Dom Pedro fala, não, eu não vou aceitar essa Constituição. Até aquela noite da agonia, os deputados falam, não, vai ter que ser essa, o Dom Pedro, não, vai ter que ser essa. Ele fecha a Assembleia e fala, eu vou juntar o Conselho de Estado e eu vou fazer uma Constituição digna do Brasil. Cuidado, pegadinha. Se falar a primeira Constituição do Brasil foi a Constituição da Mandioca, não, porque ela não saiu do papel, ela não entrou em ação. Dom Pedro cancelou ela. A primeira Constituição do Brasil, então, sai aí com Dom Pedro, é de 1824. Primeira Constituição brasileira, a de 1824. Uma Constituição imperial. Ela foi outorgada, e essa Constituição de todo o período do Império Brasileiro. Ela foi outorgada, ou seja, imposta. Se ela é imposta, gente, a característica principal dela é o quê? Autoritarismo. Ela não é uma Constituição promulgada. Se a Constituição da Mandioca fosse aceita, ela seria promulgada, porque a Assembleia, que representava teoricamente o povo, colocou a Constituição.
Aqui não. Dom Pedro não aceitou essa Constituição. E criou uma dele e outorgou, impôs uma Constituição, a goela abaixo dos brasileiros. Então, a Constituição de 1824, imperial, ela é outorgada. Uma monarquia constitucional e autoritária. Ela é unitarista. É o governo federal, é o governo central, né? Você não tem a federação. O que é isso? Você não tem ali a distribuição do poder político entre os estados e os municípios. É o governo central. Todos os problemas devem ser respondidos no governo central. Unitarismo. O padroado, a Igreja Católica, é funcionária do Dom Pedro I. Ele que paga a Igreja Católica. Ele que paga salários de bispos, de padres. Ele que escolhe bispos e padres. Então, ó, a Igreja Católica não deve aqui no Brasil, em 1824, não deve só responsabilidade ao Papa. Também ao imperador. Sistema de padroado. Religião oficial do país, católico, sem liberdade religiosa. Você pode ser outra coisa? Pode, do seu muro para dentro, não do muro para fora. Religião oficial do país, católica, né? As capitanias se tornam províncias. O Senado é um Senado vitalício. Você foi eleito senador, você é senador para a vida inteira. O voto, mas não é império, o que vai votar? Você vota em deputados e senadores, né? O voto censitário, ou seja, renda. Quem vota no império? Homens maiores de 21 anos, católicos, que comprovem uma renda mínima anual. Esse cara vai votar na paróquia, ele vai escolher os eleitores. Esses eleitores vão escolher os deputados e senadores, eleitores de paróquia e de província. Eu vou lá, homem 21, católico, vou na paróquia, provo lá, escolho meu eleitor e esse eleitor escolhe o cara que vai votar e o cara que vai votar... né? Então, gente, reduz essa participação política. Principal coisa, escravidão mantida. O Brasil continua sendo um país escravista. Manter a escravidão. Lembra que o medo era o quê, galera? A gente tem que fazer uma transição de colônia para país independente, mantendo os privilégios. Lembra que as elites começaram a se encontrar com Dom Pedro, que não queriam perder a mamata, o comércio, o latifúndio, os donos de escravo. Então, gente, olha aí, você vai manter a escravidão, que foi essa galera aí que, apoiou. E qual é a joia da coroa? Aí, a divisão de poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Quem executa as leis, imperador, não é? Quem legisla, quem cria as leis, deputados e senadores, judiciário, né, os juízes. Mas aqui você vai ter um quarto poder. Que poder é esse? Moderador. Poder de exclusividade do moderador. É aquilo lá. Ele dá uma sensação de constituição liberal, né? Mas você tem aí o poder moderador, que é aquele que, quando tiver com um problema muito grave, que não vai dar para resolver entre os poderes, eu aplico esse poder moderador e resolvo eu mesmo. Poder de exclusividade do moderador, que faz com que comprove que essa Constituição é uma Constituição autoritária. Isso vai gerar revoltas. Vai ter gente que vai pensar assim: não foi isso que eu queria, não foi isso que eu achei que fosse. Você já vai ter, logo em 1824, a Confederação do Equador, uma revolta no Nordeste, daquelas províncias prejudicadas, com crise econômica, que pagam muitos impostos, que esses impostos são voltados para o Centro-Sul, né, que vão perder ainda com a independência, né, que não aceita esse autoritarismo do Dom Pedro I, que perde dinheiro porque ainda os portugueses comandam muito, mesmo a gente sendo um país independente.
Então Pernambuco se revolta em 1824 contra a autoridade do imperador e essa constituição outorgada. Eles vão falar que essa constituição é ilegítima. Confederação por quê? Eles vão juntar outras províncias, Rio Grande do Norte, Paraíba, tal, e querer a separação. Então ela é separatista. Vai querer uma autonomia provincial, fazer uma república, e esse país se chamaria Confederação do Equador. Um dos principais líderes, Frei Caneca. Você vai ter uma repressão imperial pesada. Dom Pedro vai contratar mercenários para lutar contra essa revolta da Confederação do Equador. Essa revolta de caráter liberal, de caráter republicano, de caráter iluminista. E o que o Dom Pedro vai fazer? Matar o Frei Caneca. Dom Pedro era um cara, esse governo do primeiro reinado é um governo completamente instável, muito mal governado por Dom Pedro. Esse autoritarismo dele, censura em imprensa, né? Discussões políticas, assassinato de Frei. Isso vai gerar muito descontentamento com o povo brasileiro, né? Então você teve revoltas no primeiro reinado? Sim, Confederação do Equador. Você tem essa repressão imperial e o fuzilamento do Frei Caneca vai pegar muito mal, tá? Então você vai começar aí a ter uma crise política e econômica do Brasil, né? E ela vai culminar onde? Na renúncia do Dom Pedro I, né? Você vai ter essa excessiva centralização de poder, esse autoritarismo do Dom Pedro I, né? Você vai ter, primeiro, também a crise dos produtos primários aqui no Brasil. Você vai ter muita concorrência externa do algodão americano, por exemplo. Aí você vai vender pouco algodão, a cana já está, né? O ouro já está em crise. Então esses produtos que sustentavam o Brasil vai agravar uma crise econômica aqui no país. Então vai ser um período complicado, de dívidas, já falamos da dívida externa. Isso vai gerar o quê? A impopularidade do imperador. Guerras vão colaborar para a impopularidade do imperador. Por exemplo, a província da Cisplatina, que o Dom João anexou no Brasil, né, vai perder a Guerra da Cisplatina. O Dom Pedro I vai entrar em guerra contra a Argentina nessa região da Cisplatina, abaixo ali no sul do Brasil, abaixo lá do Rio Grande do Sul. Quem vai ganhar a guerra, Argentina ou Brasil? Nenhum, né? Essa região da Cisplatina vai se tornar independente, né? Vai surgir o país que a gente chama de Uruguai. Então a galera vai começar a comparar. Olha, teve revolta na época do Dom João, ele não matou padre, Dom Pedro matou, né? Teve guerra na época do Dom João anexou, Dom Pedro perdeu. E essas dívidas de guerra? Quem que vai pagar essas dívidas de guerra? O povo brasileiro, né? Então, a imagem do imperador vai estar completamente desgastada. Para colaborar, em 1826, você tem a morte do Dom João. Dom João morre, o trono português fica sem rei. Dom Pedro tem que voltar para lá, bicho. E se ele perder o trono lá, Portugal entra numa guerra civil. O irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, tá querendo o trono português. Tá querendo o trono português. E o Dom Pedro tá aqui com essa fama zoada. Ele tenta mandar a filha Maria da Glória, manda a menina casar com Dom Miguel, mas aí não vai ter jeito, esse Dom Miguel toma o trono e lá no Portugal tá feio, tem gente querendo a volta do Dom Pedro, tem gente querendo o Dom Miguel, tem essa complicação ainda, aí a galera vai começar a acusar o Dom Pedro que ele tá mais preocupado com Portugal do que com aqui, ele é imperador daqui, cara, né? Ele é imperador daqui. Para colaborar, olha só, então você tem todos esses problemas, esse autoritarismo, dívida, guerra, para colaborar essa preocupação com Portugal, porque a sucessão do trono lá seria dele, né? Lembra que o Dom João voltou e deixou ele aqui para governar? E aí? O Dom João morreu. Na sucessão do trono português é ele. Para onde ele vai? Para Portugal ou fica no Brasil? Então aí ele vai tentar fazer campanhas aí para melhorar a imagem dele, né? Nessa, morre assassinado o principal inimigo, que aí você tem esse papel da imprensa no Império, viu? Esse papel da imprensa no Império. Morre o Líbero Badaró.
Era o cara, era o principal inimigo do Dom Pedro I, era o que metia o pau no Dom Pedro. Esse cara morre, gente. Quem que vão culpar? Tudo no Brasil vira política. Quem que vão culpar? Dom Pedro I. Dom Pedro I mandou, mesmo nunca comprovando que foi ele mesmo que mandou, tá? Mas, Dom Pedro I, isso vai pegar muito mal, né? Sempre tem uma morte, hein? Vamos esperar aí, tem sempre morte, hein? Então, ó, pega muito mal, porque o cara que metia o pau no Dom Pedro morre, assassinado, acham que é ele. Aí ele tenta fazer campanha, né? Ele vai para Minas, fala, não, ó, tá tudo bem, né? Aí na volta para o Rio de Janeiro, você tem aquela famosa noite das garrafadas, né? Ele vai lá para Minas, e o pessoal não recebe bem ele, né? Aí ele vai voltar para a capital do país, Rio de Janeiro. Aí os portugueses vão fazer uma festa. Porque quem é aliado de Dom Pedro? Funcionários públicos, portugueses, né? Comerciantes portugueses. Aí quem vai fazer? Vai fazer uma festinha pro Dom Pedro. Não, fica animado, fazer uma baladinha aqui, né? Aí a galera brasileira fica puta da vida. Pô, a gente tá tão zoado. Vocês vão fazer festa, né? E tem aquela famosa noite das garrafadas, né? Que os caras bebem muito, aí começam a invadir onde estava fazendo essa comemoração pro Dom Pedro, e a galera lá do outro lado bebe também, vira uma confusão, uma briga de rua aí de um final de semana, né? Isso pega muito mal. A opinião pública não tá a favor do Dom Pedro I. O que vai acontecer? Ele vendo essa pressão interna, essa crise econômica interna, né? Essa opinião pública contra ele, em Portugal, uma guerra pela disputa do trono português, ele resolve renunciar. Aí é a renúncia do Dom Pedro. Ele resolve renunciar, vai para Portugal, assume o trono português lá, vira Dom Pedro IV. Né? Se você chegar em Portugal e falar Dom Pedro I, ninguém sabe quem que é. Se falar Dom Pedro IV, esse aí, Dom Pedro IV, é o nosso Dom Pedro I. Ele vai lá e renuncia, assume o trono, tira o irmão, né? E acaba o primeiro reinado aqui no Brasil. Tá? Acaba o meu reinado aqui no Brasil. Com a renúncia do Dom Pedro. E vai entrar o filhinho dele de 5, 6 anos. Né? Aí o próximo período é o período regencial. Olha, Beatriz, não tem jeito de resumir mais que isso. Tá certo? Não tem jeito de resumir mais que isso. Galera, espero que vocês estejam acompanhando aí, né? Dúvidas, podem mandar para mim, né? Tentem com calma, porque a gente não está atrasado, então não vai atrasar em nada, em vestibular, em nada. Tentem com calma aí, né? Pegar os pontos essenciais, beleza? Na tranquilidade e na paz. Qualquer coisa, estou sempre à disposição de vocês, beleza? Muito obrigado, abraço.